abrindo esse momento da tarde. Depois temos outra palestra especial para vocês também. E agora, nossa palestrante é uma especialista renomada em comportamento organizacional e dinâmica de equipes. Com a vasta experiência em consultoria e treinamento, ela tem se dedicado a ajudar empresas a identificar e mitigar os impactos das relações perigosas e tóxicas no ambiente de trabalho. E aí, a palestra dela, que é intitulada Relações Perigosas e Tóxicas no Ambiente Corporativo, vai abordar questões que afetam a produtividade, o bem-estar e a cultura organizacional. Ela vai explorar como reconhecer os sinais de relações prejudiciais, os efeitos dessas dinâmicas nos indivíduos e nas equipes e as estratégias eficazes para promover um ambiente de trabalho saudável e colaborativo. A palestra vai trazer insights valiosos e práticos baseados em pesquisas atuais e em sua experiência de campo, oferecendo ferramentas para líderes e colaboradores lidarem com desafios complexos e cultivarem relações profissionais positivas e construtivas. Então a gente está ansioso para aprender, né, com a expertise dela e descobrir maneiras de transformar nossos ambientes de trabalho em espaços onde todos possam prosperar. Então, por favor, juntem-se agora a esse momento de conhecimento, de sabedoria. A gente convida ela aqui no palco para vocês. Vamos dar as boas-vindas à palestrante, psiquiatra e escritora brasileira Ana Beatriz Barbosa Silva. Seja bem-vinda! E aí? Tudo bom, Ana? Boa tarde, seja bem-vinda, fique à vontade, microfone aqui e tem um passador de slide se você precisar. O palco é seu, fique à vontade. Boa tarde. Queridos, muito obrigada pela presença de todos. É sempre uma honra a gente vir falar de saúde mental. Eu sou do tempo que não se falava. A gente tinha um corpo, mas não tinha uma mente. Para vocês terem uma ideia, na faculdade, eu adorava clínica médica, dei plantão em hospitais. E meu professor de clínica médica chegou para mim um dia e falou assim: Biazinha, está na hora de decidir sua especialidade. Você vem comigo. Eu falei, não. Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu vou fazer psiquiatria. Ele falou, mas tão inteligente? É um desperdício. Aí eu falei, ele falou, mas você sabe tão de clínica? Eu falei, exatamente, eu quero saber daquilo que ninguém sabe. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu já reencontrei esse meu professor, tratei ele de pânico. E ele falou, graças a Deus, alguém fez psiquiatria. E eu, sempre que estou aqui, eu falo assim, gente, alguma coisa está mudando e está mudando para melhor. A gente está começando a entender que somos animais que precisamos um dos outros. Durante a evolução, a gente não chegou onde chegou porque competimos, mas porque colaboramos uns com os outros. E esse é o grande desafio da gente colocar isso em prática na vida familiar, na vida afetiva e na vida profissional. Em relação ao tema, eu achei tão interessante quando falaram relações perigosas e tóxicas no ambiente corporativo. E aí eu falei assim, é claro que me chamaram pensando no meu Mentes Perigosas. Mentes Perigosas, gente, quando eu fui escrever, foi um livro que foi rejeitado em todas as editoras. Eles falavam assim, isso aqui ninguém vai comprar, Bia, porque isso aqui a gente espreme e sai sangue. Eu falei, não, o sangue sai porque a gente não sabe, né? E na época, todo mundo dizia o seguinte, psicopata, esse nome é doente mental. Gente, psicopatia não tem nada a ver com doente mental. Vamos respeitar os doentes mentais. Psicopata é uma forma de ser, de existir. Então, nós vamos começar mostrando qual é o pior perigo que pode ter dentro do mundo corporativo, que é um psicopata atingir o poder. Mas depois, e o que isso acarreta na nossa saúde mental? E depois a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, tá? Porque eu gosto da gente sempre mais para o meio da palestra, a gente começar a pensar sobre. Porque a gente não pode tomar como verdade tudo que é dito. A gente tem que refletir. Então, para começar, a gente começa falando do psicopata no mundo corporativo.
E vou dizer de novo, gente, psicopata não é doente mental. Durante muito tempo houve essa confusão, porque psico tem a ver com o nosso lado, nosso psiquismo. E patos tem a ver com doença. Então, realmente, o nome é muito ruim, que é doente do psiquismo, né? Mas não é isso. Psicopata é uma personalidade que nasce desprovida de qualquer empatia pelo outro, não tem sentimento de culpa, não se arrepende de nada e sempre vai utilizar qualquer pessoa como um objeto para obter status, prazer e diversão. Aí vocês vão falar, mas diversão, Bia? Sim, porque ele se diverte humilhando, maltratando e subindo em cima das pessoas. Então, por favor, nunca mais digam que psicopata é doente mental. Eu me lembro que, muito tempo atrás, as pessoas viam assim, um crime e falavam assim, isso é coisa de doente mental. Não, isso não é coisa de doente mental, isso é coisa de psicopata. E o livro ele veio para trazer exatamente essa ideia que psicopatas existem, não são a maioria, graças a Deus, eles correspondem a 4% da população mundial, independente de qualquer lugar, e nós somos 96%, então nós temos todo o direito e o dever de não deixar esses 4% destruir tudo. O grande problema é que os 96% não são informados e não sabem como agir para que eles não proliferem. E quando eu botei o psicopata no ar, eu tive uma coisa, todo mundo começou a entender que determinados crimes são tão hediondos, são tão inimagináveis, que somente uma pessoa sem humanidade poderia cometer. E esses são os psicopatas. Só que no livro eu fiz um capítulo que era assim, psicopatas não vão ao trabalho, vão à caça. E as pessoas estranharam muito, porque as pessoas começaram a entender que o psicopata estava na linha criminal. Mas só que tem que, gente, quem está lá, que o judiciário pegou, que está no sistema penitenciário, é a minoria da minoria. A grande maioria dos psicopatas vive entre nós e trazem danos horrorosos às nossas vidas. Aí a pessoa fala, mas não mata. Sim, mas mata sim, sonhos, projetos, isso é uma morte. E aí, quando a gente traz isso para o mundo corporativo, a gente tem que entender que, se eles atingirem uma situação de poder, eles podem fazer um grande estrago. E a gente vai ver o seguinte, como é que o psicopata se comporta numa empresa? São 5 etapas. A primeira etapa, e decorem uma coisa, psicopatia é como se fosse alguém quase 100% razão e 0 emoção. Eles não sentem, mas eles têm tudo muito calculado. Um psicopata, quando quer entrar numa empresa, ele estuda essa empresa profundamente. Se bobear, ele vai saber mais da empresa do que os parentes do fundador da empresa. E ele vai para a entrevista com uma segurança. Ele vai dizer que o fundador fundou a empresa no ano tal, no dia tal, que ele tinha esse sonho. Ele vai arrasar. O entrevistador vai falar assim, meu Deus, eu preciso de 10 desse aqui na minha empresa, porque eu posso demitir o resto. Porque ele impressiona demais até. Ele pouco deixa o entrevistador perguntar, ele fala. Ele vai naquela coisa egocêntrica, megalomaníaca, e fala, e fala, e fala. Se o entrevistador não for alguém experiente, ele se fascina rapidamente. E essa pessoa entra, e entra como tipo assim, achamos o salvador da pátria. Gente, toda vez que você achar que tem uma pessoa salvador da pátria, corre dessa pessoa. Porque ninguém salva a pátria sozinho. A humanidade não chegou onde chegou por salvadores da pátria, mas por pessoas que se uniram e cada uma deu o seu melhor. Né? E as pessoas são diferentes, precisam ser diferentes.
Então, a primeira etapa é essa da entrevista, de uma grande sedução. A segunda etapa, uma vez dentro da corporação, ele começa rapidamente a mapear quem são as pessoas que têm ascendência sobre os que mandam. Diretores, CEOs, ele começa a organizar aquilo. Na terceira etapa, ele começa a se mostrar o melhor amigo de todas as pessoas, porque ele tem que colher informações. E ele se mostra tão amigo que ele inventa coisas do tipo, para uma secretária, por exemplo, que é uma pessoa muito ligada ao presidente, por exemplo, ele começa a falar assim: olha, eu estou te sentindo triste, você está tendo algum problema familiar, ou está tendo algum problema na sua relação? Gente, quem é que não tem problema familiar e não tem problema na relação? Todo mundo. Aí a pessoa fala assim: ai, nossa, eu estou sentindo que a gente se conhece há muito tempo. E aí a pessoa vai falando assim: eu tive muitos problemas familiares, teve uma época que eu traí minha mulher, me arrependo profundamente. E aí a pessoa fala assim: nossa, está acontecendo isso comigo nesse exato momento. E aí as pessoas vão desabafando e acham que encontraram o melhor amigo da vida. Uma etapa mais para frente, essa pessoa, que pode ser homem ou mulher, tá, gente? Começa a ir na direção, na gerência, e fala assim: você está notando que a fulana está com a produtividade muito ruim? Aí a pessoa fala: eu tenho notado. Está misturando problemas de casa com os problemas aqui da empresa. Ele vai plantando, ele vai semeando a discórdia. E aí o diretor, o gerente, mal informado, fala o quê? Esse cara é bacanérrimo, ele veio aqui me mostrar onde está o problema e como eu tenho que fazer. Ele continua fazendo isso. E aí ele joga a gerência contra os funcionários. Aí ele vai no superior ao gerente, ele vai no diretor e fala assim: você está notando que a gerência está esquisita, as pessoas estão se debatendo, está havendo muito conflito. Aí o CEO fala assim: nossa, que cara bacana, ele identificou que o gerente está perdendo o comando, né? E identificou que isso está dando problema. Quando chega, e ele vai plantando maldades, e ele nunca está na reunião onde todo mundo vai debater o que está acontecendo. Ele sempre nessa hora tem: a mãe dele passou mal, a mulher está tendo um problema, o filho também, e as pessoas vão se conflitando, e nesse conflito chega uma hora que o senhor fala: bom, este homem está qualificado para assumir essa gerência, essa direção, e faz isso. Não demora muito, ele tira todo mundo. Por quê? Ou então as pessoas se submetem a ele. Por quê? Porque ele sabe de todos os segredos dessa pessoa. Sabe que a secretária tem um amante, que não tem nada a ver com a competência dela. Sabe que o gerente tem um filho fora do casamento, porque ele se mostrou uma escuta perfeita. E aí já está, como a gente diz, a desordem já está montada. Ele pega a gerência, né? Ou a direção. E depois ele chega mais longe ainda, porque todo mundo fala: quem é esse homem que todo mundo está elogiando, que identifica todos os problemas? E aí ele vai e tira o diretor. Literalmente, ele vai engolindo todas as pessoas. Por que ele faz isso? Porque a empresa não tem o que eu chamo de uma constituição. Gente, empresa tem que ter uma constituição. Empresa é uma pessoa. E ela tem que ter. Quais são os valores que regem uma empresa? Ou qualquer empresa? O que ela se dispõe a fazer? Porque, querendo ou não, não existe uma empresa que seja feita de logomarca, logotipo ou bom marketing. Toda empresa e tudo é feito de gente. E dentro da contabilidade, isso ainda é pior. Por quê? Eu sempre digo que quem teve péssimos contadores sabe dar valor a um contador bom. Gente, um contador bom vale muito mais do que coach. Eu vejo todo mundo chegar: vou fazer um coach. Conversa com o seu contador, se o contador for bom,
ele vai fazer seus negócios progredirem. Por que que ele vai fazer seus negócios progredirem? É sério. Eu fali 3 vezes na minha vida por contadores ruins. Há 10 anos eu tenho um que é maravilhoso. Para mim é meu sócio, é meu parceiro, é com quem eu me aconselho. E acho que tem que pagar muito bem. Tem vezes que ele me organiza algumas coisas que eu falo, quanto você quer, Jorginho? Aí ele fala, não, mas você já pagou o mês. Não, mas eu faço questão de pagar algo a mais. Ou então você vai ser parceiro nessa empreitada. Por quê? Os contadores hoje estão tendo que se atualizar e muito, gente. Por quê? A gente tem uma legislação tributária louca, que não existe em nenhum lugar do mundo, como existe no Brasil. Se esse contador não for atualizado, não for tecnológico e não for bom caráter, você está ferrado. Porque aí tem gente que fala assim, não, mas agora a contabilidade tem o que a gente chama de inteligência artificial. Tem, vai ajudar muito. A questão é, quem informa o programa inteligência artificial dessa contabilidade? Gente, ser humano vai estar sempre em todos os lugares. Por exemplo, quem está com medo de ser substituído pela inteligência artificial? Não tenha medo. Porque se você for a pessoa que dá boas informações para que a inteligência artificial trabalhe a favor dos valores de uma empresa, você nunca será substituído. Não tenha medo. O ser humano ainda comanda tudo. Aí a gente fala assim, na medicina hoje as cirurgias são feitas por robôs. Sim, mas quem é que tem que comandar o robô? É um ser humano, hábil e ético. Então é tão importante que a gente entenda que a contabilidade tem que começar a mudar. Eu diria que é o grande parceiro dos grandes negócios. E contabilidade não é só pagar contas, é saber por onde a gente está indo. Um bom contador, ele é o teu parceiro, dizer, por aqui não. Hoje a gente tem um mundo, nenhuma empresa hoje tem um mundo, não sobrevive se não tiver seu braço digital. Olha quanta coisa os contadores estão tendo que fazer, estão tendo que se atualizar no mundo digital. Isso dá uma dimensão. Aí eu vejo gente falar assim, vou contratar o marketing digital. Ok, mas se não te passar pelo contador e não der ali as informações precisas, o marketing digital pode destruir a sua imagem. Então, assim, não menosprezem. E tem uma outra coisa, que o contador, ele lida com vários clientes, e esses vários clientes com muito capital, né? Se você tem um psicopata nessa engrenagem, ele vai pegar tudo que ele sabe das empresas e usar depois contra você. Isso aconteceu muitas vezes, de eu ver. Então, assim, o critério de seleção dentro de uma empresa de contabilidade tem que ser muito, mas muito correto. E digo mais, contador tem que ganhar muito mais do que ganha, mas muito mais. É verdade, é verdade. Não estou falando isso porque eu estou aqui. Eu vi a diferença na minha vida de ter um contador ético que torce pela gente. Literalmente torce, do tipo, doutor, isso aqui a senhora tem que declarar que vai dar problema. Eu falei, pois não, Jorginho, declare. Isso aqui não tem porquê, a senhora está pagando imposto duplo. Isso já aconteceu. Ele chegar para mim, eu pagava anos, impostos duplos e triplos. Então, assim, a gente tem que olhar o contador, a gente sempre olhou o contador como uma pessoa chata que vinha trazer conta. Não é. É a pessoa que faz o teu negócio prosperar e que faz a economia girar. Se você não tiver, se as empresas não tiverem bons contadores, esquece, elas não vão prosperar. O país não vai rodar, a engrenagem vai parar. E não é por outro motivo que a maioria das empresas que abrem, fecham em pouco tempo. Porque tem contadores que dão asas a coisas doidas. Você vê que aquele negócio precisa de um capital inicial para se manter até ter o lucro. E aí, o que o contador que não está compatível com você, com o teu sonho, o que ele faz? Não, vamos fazer isso, é rapidinho, isso aí por R$1.000 eu resolvo isso tudo para você. Resolve o quê?
tirar um papel, isso não é resolver uma empresa. Então, assim, essa ideia da contabilidade tem que ser ampliada. E a gente tem que saber selecionar quem vai trabalhar. Por exemplo, dá para a gente trabalhar com alguém dentro da contabilidade que não goste de ver os gráficos de uma empresa subindo? Não. Aí você fala assim, mas como é que eu sei que a pessoa gosta? Porque essa pessoa que está ali, ela não está vendo números, ela está vendo vidas transformadas. Quantos empregos são gerados cada vez que aquela empresa fatura mais? Esse é o contador que nasceu para ser contador. Se ele é aquela pessoa que só vê números, ele não é um bom contador, ele está no lugar errado. Era melhor ele estar em outros lugares, talvez na Bolsa de Valores, vendo números. Mas contador é mais do que isso, é muito mais do que isso. E para que a gente possa entender o tamanho da influência negativa de um psicopata numa estrutura de contabilidade, não dá nem para falar. Porque se um psicopata entra para dominar uma empresa de contabilidade, ele faz refém todo mundo daquela empresa e ele simplesmente vai ser o cara que vai gerar dificuldades para vender facilidades para as empresas. Então, ele fala assim, o mau contador fala assim, olha, eu sou da empresa tal, queria te dizer que vai ter uma fiscalização na sua empresa, mas se você me pagar tanto, eu consigo fazer com que isso não ocorra. Cuidado com quem vende facilidade. Facilidade é coisa para muito pouco tempo, né? Se você quer construir um legado, você tem que pensar médio e a longo prazo. E outra coisa, gente, não acredite em pessoas que, entre aspas, fazem muito pouco, né? Estão sempre esnobando, ostentando e sempre estão com muito dinheiro. Vamos falar aqui abertamente, alguém acreditou de fato que aqueles joguinhos que os influencers anunciam, dá para ficar rico? Eles, né? E o pior, gente, que essa questão dos joguinhos, que agora está começando a aparecer, é uma fraude tão fraudulenta que é impossível um bom escritório de contabilidade não avisar a pessoa, isso vai dar coisa ruim. Porque vai dar coisa ruim. Está começando a dar. É a mentira, estão vendendo mentira. E o que eu acho mais chocante nessa questão é que quem anuncia esses jogos ganha quando o outro perde. Olha que loucura. Para eu ganhar alguns bilhões, o outro tem que estar miserável, tem que estar perdendo. Isso é tão psicopático na essência, que não dá para fazer isso. Não dá. Vocês terem uma ideia, eu recebo, em média, 30 a 50 propostas por dia de anunciar joguinhos. Eu já contratei uma única pessoa para poder denunciar e bloquear. Não dá vazão. É uma barbaridade o que ocorre. Agora, se me perguntar, dessas propostas vai valer? Não vai valer, não tem negociação. Eu não escolhi ter uma estabilidade à custa de outras pessoas perderem. Porque isso não existe, isso não é do ser humano. Ser humano é quando eu dou o meu melhor para ser uma pessoa melhor e eu somo na vida do outro. Se eu tiver que subtrair da vida do outro, eu não presto nem para viver. Não presto. Se a gente não entender isso, a gente sempre vai estar apoiando coisas. Gente, não vou dizer nomes, mas uma pessoa ter bloqueado 8 bilhões, gente. Essa pessoa, dentro do Brasil, tem poucas pessoas no Brasil, declaradamente, que são bilionárias. Uma pessoa que tem 8 bilhões bloqueados, alguém aqui acredita que é a base de trabalho? Não tem como. Onde estão os contadores dessas pessoas? Porque hoje em dia os contadores também são responsabilizados. Por isso que eu digo, contador é sócio. Se você escolhe um mau sócio, você poderá pagar duplamente por isso. Então a gente tem que estar muito atento a isso.
Se a gente tem dentro dessa estrutura pessoas sem ética e sem a noção do que é ser um ser humano, a gente vai ter adoecimento, isso é óbvio. Por quê? Trabalhar com pessoas tóxicas, o que é uma relação tóxica, gente? É uma relação que a gente dá o nosso melhor e não recebe nada de melhor em troca. Que tem um se dando muito bem e todos os outros se dando mal. Então, por exemplo, o jogo é uma relação absolutamente tóxica. Tá? Então, quando a gente tem uma relação tóxica, seja por psicopatas que são os piores, mas não são só eles. Tá? Por exemplo, o narcisista também vai fazer um ambiente muito tóxico. Por quê? O narcisista é aquele que não quer se relacionar com ninguém, ele só quer ter fãs, ele quer ser exaltado, é uma vaidade sem limite. Então, essa pessoa não está pouquíssimo interessada em colaborar com o trabalho do outro, só quer ser destacado, só quer ser visto, só quer ter fãs. Então, acontece muito isso. Como também o do invejoso. Sabe aquela pessoa que tem um colega que, sei lá, trouxe uma ideia muito bacana numa reunião, a pessoa fala assim, também, né, o pai dele é não sei o quê, também fulano... Gente, não interessa. As ideias são da humanidade. Se a pessoa pegou a ideia ou trouxe a ideia e ela é boa, é para todo mundo, é para a equipe, a gente tem que aprender a pensar assim. Porque quando a gente não pensa assim, a gente está criando pessoas que concentram poder. E toda vez que um ser humano concentra muito poder, em geral, ele se lambuza com ele. Poder é uma droga. A gente não pode dar muito poder para uma única pessoa, porque essa pessoa vai extrapolar, sendo psicopata ou não. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. O que acontece quando eu tenho relações tóxicas? A gente vai adoecer. Por que a gente vai adoecer? Porque é estressante conviver num ambiente onde a gente vê injustiça, falta de ética, onde a gente vê perseguições. Quantas pessoas são perseguidas no trabalho? Quantas pessoas levam-se ao extremo de estresse? E aí, hoje em dia está muito em moda, a gente fala da síndrome de burnout. Mas o que é a síndrome de burnout? É o estresse do trabalhador. Agora, gente, é muito importante que a gente entenda que burnout não é, eu estou estressada e isso reflete no meu trabalho. Não, o burnout, o meu fator de estresse está no meu trabalho. Porque tem gente, por exemplo, que tem uma relação tóxica na família e aí ela fica estressada no trabalho. Isso não é burnout. Burnout é quando o meu trabalho começa a não ter sentido e eu começo a adoecer por isso. E esse adoecimento é como qualquer estresse. Eu vou poder ter sintomas que são físicos, tá? Eu vou poder ter sintomas mentais e eu vou poder ter sintomas comportamentais. E aí você vai ver, por exemplo, físicos, fadiga constante, progressiva, dores musculares. Quem de nós já não teve isso? Agora, se isso vai nascendo desse estresse dentro do ambiente de trabalho, isso é o burnout. E a coisa mais característica do burnout é que você perde a satisfação do trabalho. Você era a pessoa certa, no lugar certo, mas você deixou de ter prazer. E mais ainda, você começa a ter uma coisa chamada despersonalização. O que é a despersonalização? É quando eu não me sinto eu mais naquele ambiente. É quando eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse trabalho? O que eu estou ouvindo essas mesmas pessoas? Quando você fica totalmente desconectado do que um dia te deu prazer. Isso é o burnout. Tá? E é claro que o burnout, como é um estresse prolongado, ele acaba fazendo a gente adoecer. Quais são os maiores adoecimentos de estresse que a gente sabe? A ansiedade e a depressão. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil a gente tem, em média, 15 milhões de pessoas deprimidas e
18 a 21 milhões de pessoas com ansiedade que paralisam. O que é ansiedade paralisante, gente? Ansiedade todo mundo tem. Agora, ansiedade que adoece, geralmente, é o transtorno de ansiedade generalizada ou então o transtorno do pânico. Talvez o transtorno do pânico seja o transtorno de ansiedade que mais aflige as pessoas, principalmente as pessoas com insatisfação familiar e profissional, porque ele sinaliza num alarme muito forte que algo está muito errado há algum tempo. O que é algum tempo? Por exemplo, a ansiedade, todo mundo tem que ter, é bom. Senão a gente despertava o despertador de manhã, a gente falava, ah, tá, tchau. A gente tem uma ansiedade, epa, tem que levantar, tem que começar meu dia. Mas quando essa ansiedade deixa de te proteger e passa a te adoecer, aí tem alguma coisa muito errada. O pânico, por exemplo, eu estou falando que talvez seja o transtorno de ansiedade que todo mundo corre para tratar, porque ele te paralisa. Uma crise de pânico faz você ter a certeza que você está tendo um ataque cardíaco. Você tem taquicardia, falta de ar, tontura, sensação de desmaio, sensação de que vai morrer. Então, isso é sempre um sinal que o cérebro está te dando, falando o seguinte: do jeito que você está vivendo, não está legal. Vou parar. Se você não para e não faz as mudanças, eu vou parar você. E o cérebro sabe fazer isso. É uma hora que ele não aguenta mais. Então, pessoas com esse estresse prolongado, e o que é estresse prolongado, gente? Que dura, em geral, 1 ano e meio, 2. Ninguém adoece. O nosso cérebro é tão bacana que não é 1 mês de estresse que ele vai adoecer. No trabalho, a gente adoece por um efeito acumulativo. E esse efeito acumulativo é esse estresse acumulativo. O que vai acontecendo? O cérebro está te dizendo o seguinte: está ruim, está ruim. Aí você, eventualmente, tem uma tontura. Aí você fala, ah, não, hoje foi porque eu comi aquilo que não estava bom. Eventualmente, você tem uma diarreia. E você fala, não, mas eu tomei aquele suco que estava esquisito. Eventualmente, você tem um pico de pressão. Não, hoje foi porque o meu chefe estava mal-humorado. Mas o teu cérebro está dizendo, aqui não está legal. E tem uma coisa, gente, que eu acho que o burnout é super importante, identificação. Para vocês terem uma ideia, na Holanda, a legislação de burnout, se for declarado burnout, essas pessoas têm toda assistência, tá? E elas têm 3 meses de distância, e ao final desses 3 meses, a empresa tem que chamar e falar, você quer continuar ou você quer fazer um acordo generoso para sair e seguir tua vida? A empresa tem que fazer isso. Porque se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, e a gente vê que os pensamentos negativos são muito típicos do burnout, aquela pessoa pode depois acusar a empresa de ter feito alguma coisa. Então, e isso vai se estender para todas as empresas? Vai. É uma realidade hoje. Agora, é também importante que a gente entenda que não adianta a empresa dar 3 meses ou te fazer uma proposta de saída se você não sabe para onde vai. Eu vejo muita gente que não está feliz no trabalho e esquece que nós temos a responsabilidade sobre nossas escolhas. Quantas vezes eu vi gente falar assim, quando eu dava plantão, isso aqui é uma droga, não sei o quê, mais um paciente chegando, que saco, que não sei o quê. Cara, vai embora. Se não está bom, vai embora. As pessoas, não, mas esse é serviço público, eu vou ficar, porque eu garanto a aposentadoria. De quem? Você garante que muita gente não vai ser bem atendida por você. Ainda temos essa mentalidade, é horrível ter essa mentalidade. Essa mentalidade prova o quanto as pessoas que mais reclamam são covardes. E é preciso ter coragem na vida para a gente ter saúde. E é preciso ter saúde mental para a gente ser feliz. Coragem é um pilar fundamental. Porque assim, você pode mudar a sua empresa? Não. Você pode reclamar para que ela melhore? Deve. Com educação, botando seu ponto de vista. Agora, vamos supor que essa empresa está totalmente dominada por pessoas sem nenhuma ética. Você falou, você tentou, mas você vai esperar o quê? Ter um pânico?
ter um ataque cardíaco, adoecer, nós temos que ter proatividade para ser feliz. E, gente, ser feliz não é o que as pessoas pensam. Ser feliz é a gente cumprir a nossa meta de ser humano. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. O sol, qual é a felicidade do sol? Gerar calor, que gera vida. Qual é a felicidade da macieira? Dar maçã. Da laranjeira? Da laranja. Muito bem. Se a natureza inteira tem um papel, tudo na natureza tem um papel a desempenhar, que já vem pronto. O sol já está lá, o software está rodando. A macieira também, a laranjeira também. Qual é o nosso papel? Com a gente aconteceu uma coisinha diferente. O Criador resolveu falar assim, eu vou dar um lobo frontal para vocês. Eu vou dar mais inteligência, mais capacidade. Mas vocês terão que descobrir ao que cada um de vocês se destina. E isso é tão importante, gente. Vou passar aqui. Isso é tão importante. Para vocês terem uma ideia, existe um teste chamado Big Five. Já ouviram falar? Big Five. Gente, Big Five é uma testagem que é feita para se determinar a tua personalidade. E olha que coisa interessante. É um teste que todas as empresas deveriam ter ou um setor que fizesse esse teste ou terceirizado. Big Five, ele divide as pessoas em 5 grandes grupos. E cada grupo desse tem 6 variações, tá? E é tão interessante que se você for fazer todas as combinações possíveis do grupo principal com os 6 subtipos desses outros grupos, acreditem, isso dá mais ou menos 8 bilhões e 100 de possibilidade. E aí tem logo alguém que vai lembrar que hoje, quantos nós somos no planeta Terra? 8 bilhões. Por isso que eu acho esse teste tão fantástico, porque ele consegue identificar os grupos de personalidades e as sutilezas e prova para a gente que nenhum ser humano é igual ao outro. Se nenhum ser humano é igual ao outro, todos nós temos uma missão a cumprir aqui, que a gente vai ter que descobrir. Isso eu achei sensacional no Criador. Ele deu para a gente mais intelectualidade, mais poder, mas também muito mais responsabilidade. E como é que a gente descobre ao que a gente se destina? Fácil. Deus deixou cola, gente. Cola é talento, chama talento ou dom. E isso a gente identifica muito cedo nas pessoas. Quantas crianças nunca aprenderam a tocar um instrumento e começam a tocar? Quantas crianças nunca foram ao curso de desenho e começam a desenhar? Quantas crianças que nunca foram à escola e, de forma autodidata, aprenderam a ler e escrever? Eu conheço vários. Por exemplo, no Brasil, existem muito mais superdotados do que a gente imagina, só que os professores não estão capacitados para identificá-los. Isso tudo prova que sem conhecimento e autoconhecimento a gente não consegue fazer nada. Então, assim, cada um de vocês tem um sentido e propósito da vida para efetuar. Aí tem gente que fala, ai, Bia, até hoje eu não sei meu sentido e propósito. Lembra da infância. Se você não lembra, pergunte quem estava ao seu lado na sua infância. O que era natural em você? Tem crianças, gente, que são médicos natos. É aquela criança que, se alguma cai, ela rapidamente vai lá, ela tenta confortar, ela tenta fazer alguma coisa. Tem outras crianças que falam, apresentam, têm desenvoltura. A gente não vê isso o tempo todo? Quem deu isso? Cada um de nós veio com um software para rodar. E isso é o grande desafio da humanidade. Nós não somos iguais. Então, quando eu falo do Big Five, é um teste que eu acho fundamental que as empresas tenham,
Por quê? Porque se é um teste que dá conta de provar que existem 8 bilhões de possibilidades ali, é o que vai estar mais perto de identificar a personalidade de cada um com singularidades que só aquela pessoa tem. E qual a importância de eu fazer isso? Simples. Do momento que cada um de nós der o nosso melhor e somar no trabalho do outro, aí sim a gente vai ser chamado de ser humano. Vocês acham que a gente chegou hoje aqui? Hoje nós dominamos o reino animal, não tenha dúvida que nós dominamos. Mas você acha que foi por quê? Porque nós somos inteligentes, tiveram vários salvadores da pátria? Não. Foi porque nós colaboramos uns com os outros. E isso, na época que nós éramos coletores, era muito claro. Não existia essa coisa, a mulher fica em casa, o homem vai trabalhar. Não, existia uma cooperação. Isso era uma coisa, vocês vão em grupo caçar, nós ficamos cuidando das crianças. E também podia ser trocado isso. Podia ter mulheres que quisessem caçar, vai também, mas ia-se em grupo. Então, assim, não tenho dúvida que a gente só vai conseguir ter um mundo melhor se a gente entender que eu tenho que somar na vida do outro, para somar na minha. Isso é muito simples, vocês conseguem entender isso, gente? E é por isso que, dentro de uma empresa, eu preciso entender que nós somos animais interrelacionais. Tem gente que fala assim para mim, bem engraçado, você se dá com tudo que é tipo de gente. Me dou. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa que sou chamada para ir em festa de religião, de todas as religiões. Um dia vocês vão me ver lá na sinagoga do Bonder, sou eu mesmo. Mas vocês também vão me ver na missa do Dr. Tiago, que é o exorcista da Igreja Católica no Rio de Janeiro, e vão me ver mesmo, sou eu. E vão me ver na Bahia, indo num terreiro de candomblé, vão ver, sou eu mesmo. Isso me contamina? Não. Isso me faz ver que, mesmo naquilo que eu não gosto, eu reafirmo que eu gosto. Deu para entender isso, gente? Porque, por exemplo, às vezes eu me dou com uma pessoa muito chata. Porque o chato é uma pessoa muito egoísta. Porque ele quer ver você perder a paciência com a chatice dele. O chato, ele é mau. Porque ele está vendo que você não está aguentando e ele continua. Mas toda vez que eu tenho uma pessoa chata, a pessoa fala assim, vai conversar com a Bia. Numa festa sempre me mandam chatos. E aí eu fico olhando, a pessoa falando, eu falo, gente, não é feliz. Enquanto a pessoa está falando, eu estou aqui, que bom que eu não sou essa pessoa. Que bom que eu não estou tentando mudar ninguém. Assim, que bom que eu já saquei há muito tempo que eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar o Brasil, eu não posso mudar a empresa, mas eu posso mudar a forma como eu lido com isso tudo. E é tão libertador, gente. Então, essa questão que hoje, por exemplo, eu vejo as pessoas polarizadas, a gente está andando para trás. Porque nós não somos inimigos, nunca fomos. Então, é muito interessante que eu tenho amigos de direita, de esquerda, de centro, e todos chegam, você podia entrar para essa luta. Eu falei, essa luta não é minha. Eu não vim para dividir ninguém. Isso é loucura que vocês estão fazendo. Você está contra mim? Não, mas vai na tua trajetória. Teu carro vai bater. Né? Seja de qual forma for. Acabou isso, as pessoas estão nutrindo ódio. Gente, depois da última eleição, recebi gente em consultório que foram tentar fazer as pazes no consultório. O que é isso? E teve um filho que chegou para o pai 76 anos na época, e ele falou assim, eu nunca mais vou falar com você, quero que você morra. Eu olhei para ele e falei, tá falando sério? Teu pai vai morrer, cara. E você está defendendo ideias, porque não são nem pessoas, são ideias que você não está entendendo, você não entendeu a vida. A gente não está aqui para acertar sempre, a gente está aqui para criar boas recordações. Você está perdendo um tempo precioso de criar boas recordações, porque é isso que vai restar de você
É isso que vai restar das lembranças que você tem com seus pais. É isso que vai restar da gente. Eu sempre digo para as pessoas que eu quero ser uma velhinha que as pessoas adorem trocar a fralda, botar na cadeirinha para poder tomar sol, porque senão me esquecem lá. Entendeu? Agora, se eu for uma pessoa insuportável, quem vai querer tratar de mim? Vão fingir. E se eu tenho que manter um nível de saúde tal, para que essas pessoas, que eu facilite também o cuidado dessas pessoas por mim. A gente tem responsabilidade sobre a vida da gente. É tão importante que a gente entenda isso, porque a gente está sempre culpando alguém, né? Ah, eu estou assim porque o fulano é assim. Eu estou assim porque o trabalho é ruim. Eu estou assim porque o país é ruim. Eu acho que tem tudo isso. Mas, na realidade, quem comanda a nossa vida somos nós. Logo depois da última eleição, teve muita gente indo para Portugal, né? Vocês conhecem certamente quem foi embora para Portugal. E conhece também os que estão voltando já, né? Porque, gente, não tem lugar no mundo perfeito. Não tem. A gente sempre vai ter que estar dando um jeito na nossa vida, escrevendo o script da nossa vida. E a gente sempre vai estar se relacionando com pessoas. Então, quando eu penso, eu preciso de conhecimento e de autoconhecimento. Por que eu preciso de conhecimento e autoconhecimento? Porque autoconhecimento diz quem eu sou, ao que eu me destino, o que a natureza quis eu me criar. Porque ela quis alguma coisa. Chamem de Deus, chamem de natureza, mas não criou a gente do nada para nada. Tá? E por que eu preciso de conhecimento? Porque eu preciso conhecer como funcionam os outros. Porque não existe ser humano que não se relacione. Eu preciso me relacionar para me fazer ser humano. É uma condição. Aí tem gente que fala assim, mas eu não aceito isso. Tá bom, então não vai ser ser humano. Aí a pessoa fala assim, vou me isolar numa ilha. Vai virar um animal pouco inteligente. Tarzan, lembra de Tarzan? Tem um fundo de verdade. A gente precisa dessas relações. E a gente tem que lembrar que somos bichos mesmo, tá, gente? Porque eu acho muito interessante falar assim, você é que nem um animal. Gente, nós somos animais. E por sermos animais com um pouquinho de intelectualidade, um pouquinho de cognição maior, nós somos responsáveis pelos que têm menos cognição. Eu acho um absurdo alguém falar assim, você parece um cachorro. Minha filha, se parecer com um cachorro, vai lá para casa. Tá? Eu confio em gente que gosta de cachorro. Eu confio em gente que gosta de bicho. Por quê? Porque são pessoas que respeitam a nossa condição animal e a condição do outro. A gente também tem essa responsabilidade, né, de sermos melhores para todas as outras espécies, porque nós estamos reinando. Uma coisa que eu fiquei, só um momentinho, fiquei um pouco triste, quando eu olhei a orla de vocês, que é linda, deslumbrante, mas vai faltar sol na areia, em pouco tempo, porque as construções estão muito altas, muito altas. E nós não somos Emirados Árabes. Nós temos praia, nós temos litoral, isso é lindo, né? Então, assim, e nós somos responsáveis por preservar o sol que a gente vai usar na praia. Eu estou falando isso porque eu sou carioca e Copacabana passou por isso e chegou uma hora que começou a dar sombra na praia e se fez um projeto. E depois, Ipanema, Leblon, Barra, nunca mais se deixou construir prédios muito grandes. Os grandes prédios são fora da orla, né? Para que a gente possa ter praia. É um privilégio ter praia, né? Então, eu estou falando isso porque amo essa cidade e cada vez que eu venho, eu falo, meu Deus, agora vai diminuir, agora realmente não vai ter sol. Porque é muita beleza para a gente não se deslumbrar com isso e ficar se deslumbrando com o tamanho de prédio, gente. Pelo amor de Deus. Tamanho de prédio, a gente até monta no computador,
um tamanho de prédio. Aí eu estava vindo aqui, o chofer falou, tá vendo aquela torre ali? Eu falei, tô. Tá vendo aquilo lá em cima que botaram? É para ficar maior do outro. Eu falei, gente, estão competindo o quê? Cuspe a distância? Tamanho de pinto? Né? Eu estou falando isso porque vocês moram aqui, sabe? E aqui é tão bonito que a gente está se deslumbrando com o tamanho do prédio, esquecendo do mar, esquecendo da beleza natural. Isso é quando a gente não para ter conhecimento. E aí a gente começa a fracassar como ser humano. Vocês estão aqui nessa cidade, uma cidade turística linda, quer fazer prédio grande, mas fora da orla, bem distante da orla. Está tudo bem, mas vamos preservar o que foi dado com tanta generosidade pelo Criador, porque Ele foi generoso com o Brasil, mas muito generoso. Quando as pessoas foram todas embora, eu falo, eu não saio do meu país. Porque se eu sair, os idiotas venceram. Eu ficarei. É sério, eu não consigo escrever em outro lugar que não seja o Brasil, o Rio de Janeiro. Uma vez a editora me alugou uma casa. Onde você quer escrever? Paris. Eu falei, esquece isso. Esquece. Gramado. Eu adoro Gramado. Eu falei, eu quero... vai alugar? Tá bom, muito obrigada. Quanto tempo você... uns 3 meses. Tá bom, vim toda feliz. Uma maravilha. Um condomínio que tem perto da rodoviária. Logo à direita, bosque, não sei o quê. Primeira semana eu estava deslumbrada, entrava macaquinho, entrava calango, eu estava já achando maravilhoso dividir comida com os bichos todos. Uma semana ligo o editor, e aí, como é que você está? Eu falei, nem uma linha. Aí eu lembrei que eu estava sem cachorro. Falei, gente, estou sem cachorro. Não, você quer que mande o cachorro? Eu falei, não vou fazer isso com o meu cachorro, não. Aí, daqui a pouco, mais uma semana, liga a editora, e aí? Eu falei, olha só, eu não consigo escrever fora do Rio de Janeiro. Porque eu tenho um ritual. Eu acordo cedo, trabalho e depois eu vou andar de bicicleta na lagoa. Eu falei, dá para desalugar isso e deixar eu lá quietinha no meu apartamento? Sai mais barato. Aí ele falou, não, mas era importante porque dá uma novidade. Eu falei, novidade é o quê? É o livro? Eu não preciso criar uma coisa, ai meu Deus, foi escrito com inspiração. Não, foi escrito com inspiração de quem gosta desse país, de quem gosta de fazer o que faz. Então, assim, toda vez que vocês pensarem em ir embora, pense primeiro em mudar a vida de vocês. Porque quando a gente vai para fora, a gente é sempre estrangeiro. E eu também acredito tanto no poder da criação, que eu sempre pergunto, por que Deus me fez nascer no Rio? Por que Deus me fez nascer no Brasil? Vocês já se perguntaram isso? Tem algum motivo. Algum motivo tem, né? Então, assim, se a gente entender que conhecer o outro é conhecer a gente, porque a gente se faz na diferença, as coisas começam a melhorar. Por exemplo, existem pessoas no trabalho que são extremamente criativas. É o povo que dá ideias. Esse povo que dá ideia é maravilhoso, mas não é o que executa. E eu me boto nessa condição, tá? Eu sou uma pessoa muito criativa, mas na hora de executar é complicadíssimo. Muito complicado. Eu tenho déficit de atenção, gente. Então, assim, a ideia vem. Aí eu falo, gente, vamos fazer isso, isso, isso. Aí vem parte dos meus sócios que fala assim, ai, tão lindo, né? Mas um projeto desse que você está falando aí leva 1 ano. Eu falei, 1 ano? É 1 ano. Porque tem que desenvolver não sei o quê, tem que desenvolver não sei o quê. E aí, no início, eu falava, não é possível que isso aconteça. Aí eu comecei a estudar o que eles me diziam. E eu descobri, gente, que não duvide de quem executa, porque eu preciso deles. Né? A vida inteira eu tentei fazer tudo sozinha. Isso é horrível. Eu estou vivendo os últimos 10 anos os melhores momentos da minha vida, porque eu descobri que se a gente sabe escolher os parceiros, tudo dá certo. Tudo dá certo. O meu sócio, ele é mineiro e bem obsessivo, tá? Ele executa as coisas muito obsessivo. E no início eu falava, nossa, ele está me prendendo, né? Porque eu queria fazer assim.
Hoje eu agradeço, mas eu agradeço demais. Toda a Bia digital que vocês veem é criação deles. É o tempo certo de fazer a coisa certa. É não sei quantos cortes, por não sei quantos meses, por não sei quantos não sei o quê. E outra coisa, vocês já notaram que tem gente que posta 10 coisas no dia? Não engaja ninguém. Porque chega um ponto que você fala assim, essa criatura não faz nada na vida, né? Fica aqui só, aí bota lá, eu comi isso aqui, eu não sei o quê. Gente, quem quer saber o que o outro comeu? Tem gente que bota macarrão, eu fico, gente, se comesse um bicho totalmente diferente, a gente ainda fala, e aí, qual é o gosto da carne? Ponto, né? Mas não, as pessoas estão viciadas em serem centro das atenções e não são. A gente tem que saber o limite. Dentro da minha rede hoje se posta uma vez por dia. Porque eu não quero vocês o tempo todo lá. Porque eu quero que a gente poste uma coisa para vocês refletirem na hora que for tomar banho. Banho é uma hora maravilhosa, gente. Banho é a hora que eu falo com Deus. Ele já deve estar assim, quando eu vou para o banho, vem ela. Eu ainda falo, Deus, eu sei, hoje o banho vai ser mais demorado, né? Mas é a hora que a gente está sozinha, né? E se a gente fechar a porta, gente, depois do banho tem o skincare de nós mulheres, eu falo que os homens devem fazer também. Porque é a hora que a gente está se cuidando, dá uma sensação de que a gente está sendo mãe para a gente mesmo, pai para a gente mesmo, a gente precisa disso. E se você ficar o tempo todo vendo quem falou, quem não falou, você não tem tempo para você. Então a gente tem que pensar nisso. E teve um dos projetos, olha que coisa linda. O Gabriel é o meu grande sócio hoje. E aí ele um dia falou assim, eles me chamam todos de mãe, porque todos têm entre 19 e 26 anos e estão comigo, que eu acho lindo, o respeito da diferença das idades e como todo mundo tem para dar. É um grupo de 40 pessoas que realmente eu olho, esse é o meu patrimônio, esse é o meu maior patrimônio, né? Eu sempre digo, temos dinheiro para pagar o pessoal, então estou feliz. Se não sobrar, não tem problema. Mas eu quero meus funcionários bem pagos e para levar um legado da Bia. E aí eles me apresentaram numa reunião uma coisa chamada Biazinha. Eu falei, o que é essa Biazinha? Biazinha é uma inteligência artificial que a gente vai alimentar com tudo seu e daqui a 2 anos ela estará quase pronta a responder tudo por você. Olhei, né? Eu falei, sei não, gente. Biazinha. Fiquei com ciúmes de mim mesma, né? Olha a ignorância. Aí eles falaram, Bia, você não está entendendo. A Biazinha é você. Aí eles começaram, eu falei, mas como que se alimenta isso aí? Aí botaram todos os livros. A palestra que eu estou fazendo agora, o Alex está gravando ali, vai para a Biazinha. E, gente, pasme, há 1 ano atrás, eles foram me mostrar a Biazinha. A Biazinha ainda estava lenta, sabe? Eu falei assim, realmente, ela está meio fraquinha. Vocês sabem aqueles textos que são postos quando existe uma postagem no meu Instagram? É Biazinha que faz há 6 meses. Eu jurava que era eu. E aí teve uma amiga que falou, gente, vocês acertaram na redatora. Ela está escrevendo igual a você, Bia. Eu falei, pois é a Biazinha. Então, gente, é a Biazinha, ela vai estar presente quando eu não mais estiver aqui. Vocês entenderam isso? Olha que coisa linda, quando eu não estiver aqui, meus netos, meus bisnetos, qualquer pessoa que usufruiu de pensamento comigo, vai poder fazer uma pergunta e a Biazinha vai responder. Com tudo que em algum dia eu pensei. Olha a importância de se nutrir bem a inteligência artificial. Eu hoje sou íntima de Biazinha. Outro dia eu falei, Biazinha, me faz um texto sobre amor e dependência. Ela arrasou. No final ainda falei assim. Aí o pessoal da equipe, e aí, o que você diz? Porque eu sempre falo, não, mas olha, podia botar uma vírgula aqui. Eu falei, nada a dizer. É uma filha que vocês criaram e que eu estou muito feliz. Porque, assim, o mais importante na vida
a gente, quando passar pela vida, alguém olhar para trás e falar assim, aqui passou uma pessoa que pensou nas pessoas. A Lúcia Helena, que é uma amiga maravilhosa, Lúcia Helena Galvão, se vocês não seguem, sigam, que é uma filósofa maravilhosa e que fala do jeitinho para a gente ouvir e não para mostrar a vaidade de que sabe. A Lúcia Helena diz uma coisa, depois que a gente se for, Bia, eu quero que nas nossas pegadas na areia, alguém olhe e fale, aqui passou um ser humano. E é assim que tem que ser, porque é assim que a gente conhece. As personalidades têm que ser complementares, aquilo que eu estava falando. Se eu crio, o outro tem que executar. E quem de nós, hoje, quando aqui o colega me apresentou, que coisa linda, né? Porque eu jamais faria isso. Essa desenvoltura, essa coisa das relações públicas. Pode não parecer, gente, eu sou muito tímida. É sério. Eu só consigo fluir no que eu faço e faço de melhor. Por isso que eu digo, eu agradeço a Deus todos os dias por ter achado o meu sentido e propósito de vida. Porque quando eu estou nele, é flow, o tempo não passa, tudo acontece. E eu tive problemas? Tive, tenho e os terei. Mas nada demoveu a ideia de eu deixar de fazer o que eu faço. Eu só fui fazer diferente. Quando, num determinado espaço, eu não podia mais fazer do jeito que eu queria, eu nunca tive o medo de alçar outro lugar. A gente tem que ter coragem para se lançar na vida. E tem uma coisa, a vida gosta de quem gosta dela. Toda vez que você para de procrastinar, de reclamar, e vai em busca do exercício do que você tem de melhor, a vida sorri para você. Pode reparar. Mas toda vez que você fica estagnado, reclamando, falando mal dos outros, a vida não gosta e a tua vida fica literalmente parada e vai para trás. Porque toda vez que a gente não caminha para frente, a gente vai para trás. Isso é um fato. Não tem como a gente fugir disso. Então, vamos... Isso a gente já viu. Vamos lá. Eu sempre digo que a gente tem que refletir. Toda vez que eu penso que eu estou com algum problema muito sério, eu penso assim, se eu morresse hoje, isso não teria a menor importância. Por que a gente, de vez em quando, tem que pensar na finitude? Porque, primeiro, é uma regra da existência. Alguém não vai morrer, que é tão interessante que a nossa cultura é assim, não fala nisso, bate na boca. Gente, meu avô falava de morte o tempo todo, morreu com 98 anos, lúcido, absolutamente lúcido. Não tenho medo de falar da morte. A morte não pega ninguém que está no exercício pleno do seu sentido e propósito da vida. Agora, experimenta não fazer nada, atrapalhar a vida dos outros. Ela pode antecipar a fila. Porque assim, a ordem que vai acontecer a gente não sabe. Ela pode antecipar essa fila. E estejam sempre preparados para, de vez em quando, falar, se a minha vida acabasse hoje, no banho, tá? O que eu teria dito para mim? O que eu poderia fazer melhor? De vez em quando a gente tem que pensar no fim, porque o fim lembra se a gente está indo para o lugar certo ou não. Então, não tenho medo de falar, peraí, se eu acabasse a vida hoje, também, às vezes, a gente vai ter um momento de super alegria e a gente vai falar, se eu morresse hoje, eu morria feliz. E também é muito bom, né? O que a gente vê é que as pessoas, quando estão deixando a vida, e eu acompanhei vários pacientes, no finalzinho ali da vida, que me diziam sempre o seguinte, eu falava, o que você faria diferente hoje se fosse lhe dado mais 10 anos? Todos, nenhum deles falou de que comprariam um carro, que comprariam um apartamento, casa, todos falaram assim, eu queria ter tido mais tempo para gastar com as pessoas que me importam e eu queria ter feito mais daquilo que eu descobri que eu nasci para fazer. Isso é a única coisa que tem em comum com todo mundo. E uma coisa, gente,
todo ser humano que se preza, ele vai ter a obrigação de fazer o seu melhor, independente de onde você está. Porque eu vejo muita gente falar assim, eu estou fazendo isso aqui de qualquer jeito, porque também o patrão não importa, mas a sua consciência importa. A gente nunca está sozinho. Você já notou que a gente é muito mais do que o nosso cérebro? A gente é a consciência que vê de fora. Quantas vezes você já teve um pensamento assim, alguém te cortou no trânsito, você queria matar essa pessoa. Aí depois você para e pensa, tipo, gente, que ridículo, matar uma pessoa só por causa disso. Essa é a sua consciência. A consciência sempre está nos observando. Então, assim, e sempre é a melhor conselheira. A gente sabe o que é certo e errado. A gente sabe quando a gente está num caminho certo ou não. A gente sempre sabe. Desde o momento que a gente deixa a nossa consciência falar e não atrapalha ela. E aí eu digo para vocês, quando a gente tem certeza que estava no trilho certo, fazendo a coisa certa, com valores certos, na hora que chegar a nossa hora, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, eu deixei um legado. Outras pessoas virão e poderão caminhar os passos que eu caminhei. Aí, gente, isso é sucesso absoluto. E vou dizer mais, por influência do meu sócio mineiro, a vida é um trem, gente. Literalmente uma viagem de trem. Um belo dia, esse trem para, abre a portinha e joga a gente. E aí a gente fica meio estranho, assim, né? E eles falam, Bia, um dia a gente vai voltar para te pegar. Mas a gente esquece, né? A gente esquece. E a gente vai vivendo, vai errando, vai aprendendo, vai ganhando sabedoria ou perdendo. As escolhas que a gente vai fazer vão determinar isso. E um belo dia eu sei que esse trem vai parar de novo. Eu não tenho o menor medo disso. Esse trem vai parar, vai abrir, vai falar, psiu, chegou a hora. E eu só vou fazer um pedido, que primeiro eu esteja lúcida, sempre peço a Deus que me faça lúcida, porque a morte não é o fim, continua. E eu quero estar muito lúcida para seguir. E aí eu vou pedir, me dá 20 segundos. Aí eles vão dizer, 20 segundos para quê? Simples, porque as últimas pesquisas feitas na Noruega constataram que quando a gente vai morrer, tem 20 segundos que ocorrem num tempo que não é tempo, né, gente? Já é outra coisa. Que a gente faz quase uma retrospectiva inteira da nossa vida. Em 20 segundos, para vocês verem que já não é um tempo daqui, já é um tempo de lá. E aí, quando passar essa historinha toda, eu vou olhar e vou falar, caramba, a Bia que chegou não tem nada a ver com a Bia que está indo agora. Porque a Bia que está indo sacou que ser um ser humano é ser melhor para si e melhor para os outros. Eu vou falar, pode abrir essa porta que eu estou indo. Que quando o trem da vida chegar para vocês, vocês possam também fazer isso. Porque certamente a gente se encontra do outro lado. Muito obrigada. Ótimo dia para vocês. Muito bom! Mais palmas aí, minha gente!